Já faz 3 meses que eu voltei do Brasil nessa minha última viagem, que foi a minha terceira em terras brasileiras. Eu tô achando que eu tô tentando realmente entender profundamente a cultura brasileira. Queria falar um pouco sobre isso. Você sabe a sensação de ficar no ônibus com a cabeça na janela, olhando pra fora, sem celular, sem livro, sem amigo ao seu lado, sozinho. Eu me lembro de estar no ônibus Fortaleza para Piauí, só olhando, e cidade após cidadezinha, após aldeia, após vilarejo, eu via pessoas em frente de casinhas, numa cadeira simples de plástico, só sentando, só estando, sem celular, sem livro, sem amigo ao lado dele ou dela. Hoje em dia é muito fácil ficar distraído nas redes sociais, e não tô só falando de tipo, notificação, tipo, esse tipo de distração. Não, a distração é maior ainda. É tipo a distração do que é importante na vida, de ficar grato, né, de count your blessings, né, de só estar. Eu acho que, em particular no Brasil rural, a alma tá muito forte ainda por causa de poder só ficar. E eu tenho muito a aprender de brasileiros, assim. Eu vi no Brasil, mais do que em qualquer outro país no mundo, outro povo no mundo, essa habilidade de só estar. Uma amiga minha, uma autora brasileira, na verdade, nesse livro, escreveu que a gente precisa ter chás diários de consciência, né? 10 minutos só ficar. Eu realmente, mais uma vez, admiro o brasileiro para poder fazer isso mais do que qualquer pessoa, mas vocês também estão perdendo essa habilidade. Vamos ficar com essa habilidade. E também queria falar sobre outras coisas no Brasil, também outros pensamentos finais. Por exemplo, aeroportos e o ônibus, e em particular o tempo quando você chega no aeroporto ou na rodoviária. Nossa, gente, tipo em São Luís, eu me lembro do meu amigo, tipo, me acalmar quando a gente tava chegando no aeroporto, tipo, com 40 minutos de antecedência só. Aqui nos Estados Unidos a gente sempre chega tipo 2 horas ao mínimo com antecedência, e eu vi isso repetidas vezes, tipo primeiro em São Luís, mas aí São Paulo, Blumenau, os amigos no Rio de Janeiro, saindo do Brasil para voltar para os Estados Unidos, tipo quase perdendo o voo, e eu com tipo, a gente vai perder o voo, vai, trânsito e tudo isso. E os brasileiros tipo, um pouco movimentado, mas eu aprendi que brasileiro gosta de fazer coisas com emoção, né? Só vale com emoção. Aconteceu em rodoviárias, em Governador Valadares, Minas Gerais, Santa Catarina, tipo, prevalece no país inteiro. É engraçado isso, mas eu aprendi a ficar mais calmo em situações assim também. O jeito brasileiro. Falando de São Luís, eu acho que isso foi a minha cidade preferida que eu visitei no Brasil dessa vez. Falando de primeiras impressões, porque eu só estive lá 2, 3 dias, algo assim, mas maré mais alto do mundo quase. Cochilos na rede, o vento, gente, o vento em novembro em São Luís, o centro da cidade caindo em decadência, as telhas, azulejo, não me lembro, mas a história é muito rica. Claro que em todas as cidades do Brasil mas em particular gostei do reggae, cultura de reggae em São Luís, muito massa mesmo. Mas eu gostei muito do Nordeste em geral, foi a minha primeira vez lá. Uma comida que eu nunca tinha experimentado é aquela paçoca, que não é paçoquita, que eu também gosto muito, mas são tipo fios de carne assim, carne de sol, eu acho, mas servido com banana, tipo banana com paçoca. Nossa, a mãe de uma das minhas amigas cearenses me mostrou pela primeira vez, adorei. E adorei também foi aprender as gírias particulares em toda parte do Brasil. Aqui nos Estados Unidos quase não tem variação regional de sotaque, nem dá pra perceber sentado ao lado de um homem no avião de onde ele é, seja Washington, ou seja Florida, ou seja Maine, ou seja Califórnia, homogêneo, tudo. Mas no Brasil, nossa, a riqueza. E uma das minhas tias também vem do Nordeste, é a vaia cearense, que é... A vaia cearense é tipo... Vaia cearense? Vaia é tipo the cearense deer, que é tipo... Yay! Yay! E parece que, tipo, une a cultura lá, tipo, é uma piada interna que fica difícil para descrever para estrangeiro como funciona. As minhas amigas cearenses tentaram me explicar, mas eu usei errado. É para, tipo, tirar onda com alguém, mas só, tipo, num sentido leve, não quando você vê alguma pessoa cair pela escada, como eu fiz, né? Yay! Opa, vergonha. Mas tem muito tutorial muito legal no YouTube para ensinar isso, como esse clipe. Vaia é uma acanaiação, é uma cor de amor que
flui do nosso coração diretamente pela nossa garganta, subindo e saindo pela boca. É quase um grito de socorro, só que ao contrário, né? É um grito de amor mesmo, não tem outra palavra não, padre, não. Um vai cearense é um grito de amor. Tem o preconceito que o Nordeste é o lugar com o mais calor humano no Brasil inteiro. E eu diria que o calor humano lá realmente é muito forte. Mas da minha perspectiva, a perspectiva alheia de gringo, é forte em o Brasil todo, esse calor humano. Aqui nos Estados Unidos tem muita cultura de individualismo, de tipo, eu vou cuidar de eu mesmo e ninguém mais. Né? O que importa sou eu. E claro que tem vizinhos e grupos aqui, mas de que qualquer outro lugar que eu já vi na vida, o Brasil tem essa. Faz parte da alma. Dá para ver essa faísca de calor humano, de querer ajudar, querer saber mais sobre outra pessoa, querer conviver, né, juntos. Eu diria que isso é a coisa mais marcante sobre o Brasil, na minha opinião. Eu sei que vocês devem ouvir isso muito, né, mas é tipo um peixe que nada pela água, nem percebe a água, o peixe só mora dentro da água e assim mora. Mas da minha perspectiva, fora da água, para ver como vocês convivem dentro desse sistema, né, por falta de melhor palavra, é mágico. Pause para um momento para realmente reconhecer como é rica a sua cultura, mas também o seu povo. E falando da riqueza de dentro, né? É incrível, é mágico. E falando de mágico também, nossa, pra mim, tipo, o youtuber que tá famosinho no Brasil, mas que mora aqui nos Estados Unidos, ficou mágico de ir pro Brasil e conhecer milhares dos meus seguidores pessoalmente, tipo, aleatoriamente na rua, ou nas palestras que eu dei em 6 cidades. Vocês não são mais somente números. Pode ser difícil de olhar pelos números do canal e, tipo, imaginar um povo real, mas vocês não são fotos redondadas de perfil mais. Tipo, agora, muitas vezes eu reconheço as pessoas dos comentários, os comentários principais. Eu conheci eles. Então, se você me conheceu dessa última vez no Brasil, é para comentar. Eu vou tentar dar uma coraçãozinha para todas as pessoas que eu me lembro, né? Claro que eu, mais uma vez, encontrei milhares de pessoas, mas, nossa, para mim ficou mágico isso. Esse livro eu descobri em 2010 num hotel em Lima, capital de Peru. Vi no estante e foi o livrinho, a primeira coisa, a fonte do meu português, a origem de quando eu me falei, opa, será que vou tentar aprender português brasileiro, né? Foi uma ideia romântica naquela época, mas agora eu levei comigo e todas as pessoas que eu encontrei assinaram aqui. Uma coisa tão simples que representa uma cultura, o mágico, né? A faísca de calor humano aqui no meu estúdio nos Estados Unidos. E eu sabia antes de viajar para o Brasil também que eu ia encontrar muitas pessoas. Eu queria encontrar muitas pessoas. Por causa disso que eu marquei 6 palestras em 6 cidades diferentes. Foram Fortaleza, São Paulo, Blumenau, Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro. Como no canal aqui no YouTube, eu quero que o meu conteúdo seja gratuito, 0800, que todo mundo tenha o acesso se quiserem. Foi por causa disso que os tickets para as palestras foram de graça também. Eu liberei tipo 10 de manhã certo dia e esgotaram em menos de 5 minutos. Ficou massa isso, com certeza, sensacional essa sensação, mas nunca mais vou dar palestra assim, de graça. Por quê? Então gostei que esgotaram rápido, né? Não tem como evitar isso, é parte do processo, tinha espaço limitado. O que eu não gostei foi que somente 2/3 talvez das pessoas que reservaram ingressos e tickets apareceram. Ou seja, 1/3 do espaço em cada lugar foi vazio e tiveram centenas, talvez milhares de pessoas querendo estar lá durante a palestra e eu também queria que eles estivessem lá. Na verdade ficou engraçado porque tinha em cada lugar várias pessoas só esperando, sem ticket, só querendo me ver e eles conseguiram a entrada ao evento por causa dos outros folgados. Eu não sei se essa é a palavra certa porque folgado quase não existe no inglês, mas existe no português. Eu não sei se essa é coisa mais brasileira ou que existe no
mundo inteiro, mas fiquei um pouquinho decepcionado com isso, com essa folgadação, folgadidade, eu não sei como usar essa palavra, ou até mesmo se seja a palavra certa, mas enfim, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, eu não tô com raiva, né, eu não fiquei bravo, sou um pouco triste com a situação, assim. Eu vou dar palestras, marcar encontros no Brasil no futuro, com certeza, só que dessa última vez foi demais, tipo, 6 palestras, 7 cidades, inclusive São Luís, e somente um pouco mais de 3 semanas, realmente foi uma viagem de negócios, não podia aproveitar o Brasil como, sei lá, turista, mas como pessoa que gosta do Brasil, né? Foi assim, tipo, passeando que eu me apaixonei pelo Brasil no primeiro lugar. E quando eu não marquei um encontro lá em São Luís, tipo, todo mundo tava me xingando, tipo, você tá aqui, você nem marcou o encontro? Que isso, você nem quer nos conhecer? Pensando bem, talvez foi por causa de não ter palestra lá que eu podia aproveitar tanto da cidade e ter uma primeira impressão tão boa, porque não tava ficando estressado, não ficava estressado pros eventos, só que da próxima vez no Brasil, tipo 2 semanas aproveitando Goiás ou Mato Grosso e aí talvez uma palestra em Cuiabá, alguma coisa assim. Mais um equilíbrio, qualquer turista precisa disso, né? Até mesmo famosinho precisa disso. Talvez é parte de ser famoso, mais ou menos, eu não gosto de me considerar celebridade assim, mas para saúde mental, né? Chá de consciência. Preciso disso. Eu vou fazer com a Lauren assim, da próxima vez no Brasil. Que vai ser logo, logo. Eu quero, com certeza, mais do que nunca, eu quero voltar ao Brasil pelo menos uma vez cada ano. E tô voltando daqui a 2, 3 meses, em junho. É isso, galera. Os meus amigos. Cuide-se, fiquem bem, fiquem em paz. E mais uma vez, é para tomar esse chá diário de consciência de 10 minutos e para também, talvez ao mesmo tempo, reconhecer sua própria cultura, que é da hora, massa, mara, sensacional mesmo. You rock, Brazil. Peace out.